Hoje é dia 10 de outubro, é o Dia Internacional da Saúde Mental. A data faz uma reflexão e um alerta para as doenças mentais e seus principais efeitos na vida das pessoas em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Jonalice Carneiro, que já está aqui ao vivo com a gente. Seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui com a gente tão cedinho. Ela que já está aqui desde o primeiro bloco, acompanhando os bastidores do programa com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de levar a psicologia para a casa de todos os sergipanos. Hoje é um dia realmente muito importante, é um alerta para, inclusive, os órgãos públicos que tomem algumas políticas públicas como parâmetro para poder ajudar a população depois de passarmos por uma pandemia. Temos aí um vasto número de transtornos mentais que foram engatilhados a partir dessa pandemia também. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, só para as pessoas de casa terem uma ideia, o nosso país, o Brasil, é o país mais depressivo do mundo. E pesquisas apontam que a depressão, uma das principais causas da depressão no nosso país, justamente são os índices de pobreza, os índices de desemprego, as frustrações vivenciadas pelas pessoas. Como diferenciar tristeza profunda de depressão? Então, a tristeza profunda, ela é algo que vem e passa. Quando a pessoa está triste, ela tem aquele dia, né, difícil, ela chora, mas no outro dia ela consegue levantar e fazer as suas atividades laborais, ela consegue ir ao seu trabalho, ela consegue fazer as tarefas de casa. Quando ela é invadida pela depressão, é uma sensação de vazio. Ela não faz planos para o futuro. Então, essa pessoa precisa urgentemente de ajuda, porque essa depressão ela pode se agravar, né, e levar, inclusive, até a morte. Quais são os sinais de alerta? Você já acabou comentando alguns pra gente, quando essa tristeza não vai embora e impede a pessoa de exercer as suas atividades, a pessoa fica sem expectativa de vida. Como perceber isso melhor? O ideal é procurar um psicólogo de imediato? Exatamente. Geralmente, quem percebe, a pessoa que está acometida pelo transtorno depressivo, ela não se percebe. Os amigos, os parentes, eles percebem um certo isolamento, a pessoa fica mais chorosa e algumas frases como eu gostaria de sumir, porque alguns problemas também são gatilhos para que a depressão seja desencadeada e a pessoa não vê uma solução. Então é necessário buscar o psicólogo e aí eu faço aqui, né, um parênteses falando sobre a psicologia positiva. É uma abordagem em que ela entende que você pode sim conviver com o transtorno mental, mas você tem as suas potencialidades. Quando você foca no que você tem de bom, você conseguir equilibrar. Como não adoecer no dia a dia diante dos problemas? A gente fala muito sobre quando já existe problema, mas como se perceber nesse contexto e melhorar, né, a qualidade de vida para prevenir a depressão? Então, tanto a depressão quanto transtornos de ansiedade, pânico, burnout, que são os mais comuns, né, temos em maior número, atividade física, um sono regular, porque o que acontece? Vivemos em uma sociedade imediatista. Ficamos no trabalho mais tempo do que em casa. Claro, isso sempre existiu, sempre trabalhamos bastante. Sim. No entanto, é necessário esse autocuidado. Será que você para 10 minutos do seu dia para pensar sobre você, sobre a sua vida, uma alimentação saudável? E eu sempre enfatizo, quando eu estou na TV ou estou no rádio, como você quer envelhecer? Nós temos que nos prevenir, fazer esse autocuidado, fazer terapia sim, acabar com esse tabu de que terapia é coisa de doido. Vai para terapia quem quer se conhecer, para que mais na frente você não fique dependente de remédios. E muita gente já procura terapia quando já chega no estágio avançado da ansiedade, quando já chega a um estágio avançado do não domínio das emoções, digamos assim, de maneira tal que os sintomas já são incontroláveis, né? Pessoas que chegam nos consultórios de terapia tremendo, pessoas que chegam no consultório de terapia sem conseguir se relacionar com ninguém, com desejo de ficar sozinho ou sozinha, com desejo de não trabalhar, de não fazer nenhuma atividade, com síndromes. O que fazer para não esperar chegar nesse estágio? O ideal é que não se chegue, né? Exatamente. Por isso eu ressalto, se perceba, se você está com tremores, se você está com uma insônia frequente,
busque a ajuda de um psicólogo. Se você está com um problema que você não vê solução, o que acontece? As pessoas, quando surge alguma situação muito difícil, elas têm uma dificuldade enorme de tomada de decisão. E isso, quando você fica, aquela gente fala, em cima do muro, né? A angústia é que leva ao nível de ansiedade exorbitante. E muitas vezes a pessoa não compartilha, né? Então ela fica ali presa no mundo dela, dentro de suas frustrações, dos seus medos, da sua insatisfação diante da vida, ela não compartilha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de compartilhar com alguém, procurar alguém de confiança para conversar, né? Exatamente, você falou um ponto, né? A pessoa fica ali naquela tristeza e aí, você falando agora, eu penso muito nas minorias que acontecem. Nós estamos falando de transtornos de ansiedade, pânico, depressão, coisas que são totalmente genéticas. Mas a gente está numa sociedade também muito preconceituosa, em que é muito difícil você lidar com quem você é. O preconceito racial, a comunidade LGBTQIAP+. Então, você ser vítima de preconceito pode sim levar, né, a um fato de depressão. Você fica ali imerso, você tem vergonha de ser quem você é. Então, é necessário falar para não adoecer. É necessário pedir ajuda. É necessário ir ao psicólogo. O psicólogo é o profissional mais indicado para que você possa refletir, ressignificar, através de quê? Da resiliência, da gratidão. E aí nós temos também uma onda de feminicídio. Né? Hoje, nós acompanhamos o jornal, o Balanço Geral, que sempre traz aqui casos, né, inéditos e ajuda muito a população nesse sentido, né, de buscar as autoridades, buscar a solução. O que acontece? Essas pessoas, essas mulheres vítimas, geralmente elas estão passando por um momento de dependência emocional. Vimos muito no consultório, né? Eu não consigo sair dessa relação. E o relacionamento doentio nasce da dependência emocional. Aí quando o terapeuta vai ver, essa dependência emocional, por exemplo, pode estar ligada a algum trauma de infância que não foi tratado ao longo dos anos e aí faz com que essa mulher seja dependente emocionalmente desse parceiro. Né? Exatamente. É tanto quanto um trauma de infância, quanto a questão financeira. E aí entra a dependência financeira e a gente já entra com esse fator, que é um fator social, é um problema social, né? A pobreza, o índice de desemprego, que levam muitas mulheres a se tornarem dependentes também. Exatamente. E é algo muito sério, porque pode levar à morte. A mulher, nós falamos a mulher, mas o homem também pode ser dependente emocional. Né? Mas a mulher, por ser maioria nesse sentido, do histórico de feminicídio, por ser mais frágil, né? Ela fica envolta e ela não vê solução. Mas, gente, para tudo tem solução. É necessário buscar ajuda, comunicar para um amigo, comunicar para um parente. Se você não tem a força, pede para quem realmente procurar as autoridades, procurar um psicólogo para que faça esse acompanhamento. Você acabou de falar, eu estava acompanhando sobre a criança, né? E eu sempre falo muito sobre a questão do abuso. A criança vítima de abuso. Exatamente. E o comportamento que ela despertou ali quando viu uma reportagem sobre violência sexual na TV. Perfeito. Eu sempre ressalto com os pais, analise suas crianças e adolescentes, porque elas dão os sinais. E muitas vezes passa despercebido, como passou por anos. Né? Essa mãe não é culpada. Culpada é quem praticou o ato. Né? E aí talvez essa mãe também precise de ajuda psicológica para que ela se livre um pouco dessa culpa por não ter percebido. Sim. Né? Então é um alerta para os pais, observem mais os seus filhos. Eu sempre ressalto, a criança, o adolescente, eles dão os sinais. Verdade. Infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. Então, as mulheres precisam sempre desconfiar também dos padrastos, dos tios, dos primos, dos vizinhos que têm fácil acesso às suas casas. A gente traz sempre esse alerta. Quero agradecer a sua presença, inclusive mandar um beijo para a mãe da psicóloga que está ligadinha com a gente, a telespectadora Bernadette Alves, ligada com a gente no bairro Suíça, acompanhando o Balanço Geral. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia.